Olá, todos nós enfrentamos problemas na vida. Aliás, não é possível viver sem o enfrentamento de problemas, porque viver às vezes dói. Para alguns mais, para outros menos, mas dói para todos nós. Em algum momento dói. É impossível você, por exemplo, enfrentar uma crise financeira e dizer que isso não é desconfortável, que isso não dói. Não é possível você enfrentar uma crise familiar, um problema sério de saúde, um desajuste financeiro, um desemprego, e dizer que isso é tranquilo. Não é tranquilo. Todos nós enfrentamos problemas. Mas para algumas pessoas, alguns problemas se transformam em verdadeiros gigantes na sua mente. E às vezes o problema em si não é um gigante, mas a leitura que se faz desse problema faz com que esse problema se apresente como um grande gigante e, mais do que um gigante intransponível, invencível, incapaz de ser dobrado, de ser derrubado. Mas nessa tarde eu quero propor um tema ao seu coração, vamos trabalhar sobre isso, baseando na história de Davi e Golias, e o nosso tema hoje é Gigantes também caem. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículos 42 a 46. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para que tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Esse é um texto riquíssimo, inclusive muito conhecido. Eu imagino que não é possível, numa cultura cristã como esta que está no nosso país, alguém que não conheça a história de Davi e Golias. Mas é interessante que, apesar de muitos conhecerem a história de Davi e Golias, não conhecem o Deus de Davi, e não tiveram uma experiência na batalha como Davi teve e não viu Deus agir de forma clara na sua frente. Esse texto fala de Davi, um jovem. A Bíblia diz que ele não era um guerreiro, ele era um pastor de ovelhas, era o caçula de uma família de muitos filhos e ele cuidava do rebanho do seu pai. E num dado momento ele foi levar algumas coisas para os seus irmãos que estavam na guerra, no campo de batalha, e ele percebe que o exército de Israel estava acuado, amedrontado, porque havia um exército dos filisteus que ameaçava o exército de Israel. E o grande detalhe é que o grande segredo daquele povo filisteu era a presença de Golias, um gigante, um monstro, uma máquina de matar, um guerreiro, um homem acostumado em ver sangue e morte na sua frente. Diz a palavra que o rei e os seus soldados recuaram diante da ameaça dos filisteus, tendo ali como trunfo nas mãos Golias. E automaticamente Davi se posiciona. Ele estava acostumado a defender o rebanho de seu pai, de ursos e leões. Não seria diferente agora. Ele sabia o que era coragem, ele sabia o que era ousadia, ele sabia o que era dependência de Deus. E o texto diz aqui que quando o filisteu Golias olha para Davi, ele simplesmente despreza Davi e amaldiçoa Davi. Diz a palavra que Davi era moço, um jovem ainda, era ruivo e de gentil aspecto. Cara de bom menino, nada ameaçador. Aquele tipo de figura que você olha e não é possível ter medo dele. Era isso que Davi se apresenta. É desse jeito que ele se apresenta. Jovem, ruivo, de gentil aspecto. E esse filisteu, Golias, ele vai desprezar Davi, como dizia, vai amaldiçoar Davi e vai, mais do que isso, vai afrontar Davi. Mas olha a resposta de Davi, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então percebe que a resposta de Davi é uma resposta de fé.
Ele não vai medir força com Golias, até porque não era possível. Golias era um gigante, um homem com quase 3 metros de altura, e Davi era um menino pequeno, um moço, franzino. Ele não ia medir forças com Golias, de homem para homem, mas ele vai entrar numa relação de guerra de Deus para homem, dizendo: eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Está dizendo também que as armas que estaria usando para enfrentar Golias eram armas espirituais. Está falando de fé, de confiança, de coragem espiritual, de capacidade de confiar em Deus plenamente, portanto de confiança. Ele está mostrando aqui valores espirituais no campo da fé. E quando você continua lendo a história, vai perceber que Golias caiu, esse grande gigante ameaçador, ele vai ser colocado no seu devido lugar, e Davi, apenas Davi, vai derrubar esse gigante. E depois, inclusive, vai decapitar esse gigante. De uma forma muito clara, dizendo ali que gigantes caem sim. Todo o exército de Israel, inclusive o rei, estavam acuados, amedrontados. Criou-se na mente daquele exército de Israel um fantasma, uma certeza, uma convicção, por mais que mentirosa de fato, mas que fazia um sentido para aquele exército de Israel. Jamais venceremos esse gigante, jamais esse gigante cairá. E então eles recuam. Mas Davi, ele olha uma perspectiva de fé. Ele não olha para o gigante, ele olha para o Deus que ele servia. Ele não olha para o tamanho de Golias, para a armadura de Golias, para o tamanho da espada de Golias. Não, ele olha para o Deus que ele servia. E o mesmo Deus que o livrou de ursos e leões enquanto ele defendia o rebanho de seu pai, é o mesmo Deus que o livraria de Golias, o filisteu que aqui se apresenta. Golias cai. Uma grande vitória acontece ali em favor de Israel. E por que é que Golias caiu? Porque Davi usou as armas corretas. É interessante que Saul, num dado momento, quis colocar em Davi uma armadura, lhe dar uma espada, enfim, vesti-lo de rei, de guerreiro. Mas a Bíblia diz que Davi mal deu conta de andar. Primeiro porque ele era pequeno e era incompatível o tamanho da armadura, ao tamanho da espada e etc., a couraça. No entanto, ele abre mão daquela vestimenta de guerreiro e entra como um pastorzinho de ovelhas. Ele entra como Davi. Não como um personagem, um guerreiro, mas quem ele era? Ele lutou com as armas que ele possuía. Ele pega a sua funda, ele vai pegar pedras, na beira do riacho, e ele vai enfrentar ali aquele gigante, sendo quem ele era. E muitas pessoas acabam perdendo suas batalhas, os gigantes não caem, porque falta fé, falta lutar com as armas corretas, nesse caso as armas são espirituais, e falta começar de onde está. Esperamos um dia ter alguma coisa para começar a lutar. Que tal começar a lutar com o que você tem? Com aquilo que você tem disponível em suas mãos, como Davi colocou o que ele tinha em mãos para enfrentar aquele gigante. Os gigantes caem sim, isso é verdade. Mas a primeira coisa que temos que fazer é mudar a nossa leitura, a nossa interpretação desses gigantes. Às vezes nós colocamos nessa leitura, nessa interpretação, diante dos problemas, que esses gigantes podem ser problemas enfrentados, crises enfrentadas, enfermidades, dores, desempregos e etc. Ou seja, situações aparentemente intransponíveis, insolúveis, seria nesse sentido, indissolúveis. No entanto, a bem da verdade, chega um momento em que você tem que definir que foco você vai dar nesse momento de entrada no campo de batalha. Davi, ao entrar no campo de batalha, ele colocou um foco muito específico na vida dele, que era a confiança determinada na presença de Deus e não na sua própria força. Eu não sei quais são os gigantes que estão se levantando contra a sua vida, que estão te ameaçando, que estão te colocando em situação de risco, que tem gerado medo, dúvida, um sentimento de fracasso, de impotência. Não sei que gigante é esse. Talvez a possibilidade de um divórcio, talvez a possibilidade de uma demissão, talvez uma situação em que o banco vai pedir aí o carro ou a casa porque você não está conseguindo pagar prestações, talvez situação grave com a filha ou com o filho. Eu não sei quais são os seus gigantes ou qual é o seu gigante, mas eu sei que existe um jeito de fazer os nossos gigantes caírem. E esse jeito é entrar na batalha como um adorador,
como um homem, uma mulher dependente de Deus, que tem vida de oração, que tem vida na palavra, que depende do Senhor, que confia no Senhor, que usa as armas espirituais e que luta com o que tem nas mãos, não com aquilo que, porventura, teria lá na frente, mas com aquilo que temos nas mãos. E é interessante a gente pensar nessa perspectiva, porque Deus não precisa de muita coisa para vencer uma guerra. Nesse caso, uma única pedrada foi o suficiente para que aquele gigante caísse. Deus não precisa de muita coisa para te dar a vitória. Como nós lemos lá em 1 Coríntios, no início do nosso programa, quando Paulo afirma, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É Cristo que nos dá a vitória. É óbvio que nós temos que entrar no campo de batalha, ser forte, corajosos, como diz lá o texto sagrado a Josué, ser valente, mas a vitória virá do Senhor. Que Deus te ajude nesse processo de enfrentar os seus gigantes e derrubá-los, porque gigantes também caem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.